Meus caros amigos, leitores do portal Resíduos Sólidos ou do portal do Biogás, ou mesmo telespectadores, se é que pode dizer assim, do nosso canal do YouTube. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Eu queria conversar com vocês aqui, queria fazer uma análise junto com vocês sobre a economia circular. Essa notícia ela foi publicada em Portugal, mas eu queria fazer uma análise também e jogar algumas comparações aí com o Brasil e aí comentar inclusive sobre o comportamento do Senado em relação ao setor de resíduos sólidos, Senado brasileiro. Vamos lá. A notícia é do jornal desse site aqui, Expresso, que pertence ao grupo Sapo, e está aqui, expresso.sapo.pt de Portugal, e ele diz o seguinte: a economia circular, quando os resíduos se tornam rentáveis. Então ele mostra aqui a economia circular, o princípio de funcionamento da economia circular nesse círculo, que não é aqui o objeto do nosso estudo nesse vídeo. Nós temos outros vídeos aí no portal Resíduos Sólidos que está fazendo isso. Então vamos ao que interessa. No conceito da economia circular, os verbos são reduzir, reutilizar, recuperar e reciclar. E aí nós estamos falando da Europa. A Europa tem esse mesmo princípio. Por acaso você já viu isso daí no Brasil e outros países também, na África, por exemplo, em Angola, Moçambique. Sabe-se que o desenvolvimento sustentável implica nisso, que é o princípio da economia circular. Todos os materiais são reaproveitáveis e podem originar um novo produto, lógico, e um círculo contínuo que traz benefícios para o ambiente, vantagens financeiras para os empresários, poupança para os consumidores e criação de emprego. Esse parágrafo aqui é o que a gente mais quer saber. É o seguinte: a economia circular poderá ser nos próximos anos determinante no mundo empresarial. A Comissão Europeia acredita que ajudará a gerar uma poupança na ordem de 600 mil milhões de euros nos negócios. Estima-se que as transações comerciais no velho continente estejam a ter um desperdício de mais de 330 mil milhões por ano. Quer dizer, 600 mil, se ele parar de ter o desperdício, aí vai ter os 600 mil milhões. Mas eu vou trabalhar um pouco mais esse número aqui com vocês. 600 mil milhões, como os nossos amigos portugueses falam, ou pelo menos como esse jornal aqui está falando, na verdade é o mesmo que 600 bilhões de euros. Tá? Isso em um ano. Na Europa. Um terço disso é movimentado na Alemanha, que é o motor de resíduos sólidos na Europa e um dos maiores motores do mundo. E aí a gente pensa o seguinte: na Alemanha esse setor ele já está implementado, as indústrias já foram construídas, os biodigestores já estão em funcionamento. Então esse dinheiro, esse um terço que se ganha na Alemanha, ele é praticamente com a venda da matéria-prima secundária, ele é decorrente disso, e também da venda de energia e subprodutos do setor, porque a indústria em si já está de pé, digamos assim. São poucos exemplos de novas indústrias de reciclagem que estão sendo instalados. Isso porque o mercado ele tem um limite máximo. Você não vai construir uma usina de reciclagem de papel numa cidade que já tem uma que faz 100% da reciclagem da cidade. Não dá. Então é limitado. A quantidade de empreendimentos por cidade é limitada pela própria capacidade da cidade de gerar resíduos. Você não vai fabricar e transformar em resíduos só para colocar na usina de reciclagem. Isso não faz sentido. Bom, então estamos aqui com um valor de 600 bilhões de euros por ano na Europa. Aí a gente pensa assim: bom, o Brasil é do tamanho da Europa, em termos de tamanho, então seria isso. Mas vamos pensar no caso da Alemanha. A Alemanha tem uma população de 80 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, 2,5 vezes mais do que isso. A Alemanha movimenta 50 bilhões de euros por ano e o Brasil, sei lá quanto movimenta aí em relação a dinheiro, mas bem pouco comparado a isso. Se a gente multiplicar o fator 2,5 e pegar o valor da Alemanha de 50 bilhões, a gente está com 125 bilhões de euros por ano, só com a comercialização de matéria-prima. Só que o Brasil ainda precisa construir tudo. Ou seja, é muito mais do que isso, de bilhões por ano, de euros. Talvez isso chegue a 250 bilhões de euros se for feito da maneira correta. E daí eu aproveito o momento para conversar aqui com o nosso Senado brasileiro, que acabou de aprovar o adiamento do fim dos lixões. Bom, adiar o fim do lixão significa
que as empresas, o mercado, o setor, ele não vai se movimentar na velocidade prevista, ele vai se arrastar mais. E o engraçado é que o Senado aprovou isso, em alguns casos até para 2021, ou seja, o Senado, em especial aí, o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, assim como a senadora Vanessa Graziotin, que conseguem encontrar argumentos para adiar o fim do lixão, né, estão na verdade lutando contra esse setor. É esse setor que vocês estão lutando, senadores. Todo o Senado brasileiro, em especial esses dois senadores. Vocês estão lutando para evitar que no Brasil esse setor que movimenta 600 bilhões de euros por ano na Europa, que vai movimentar, né, e já tá, isso daí já está na metade, 300 bilhões de euros por ano, isso daí já é fato. É contra esse setor que vocês estão lutando. Então, eu aconselho ao Senado brasileiro, antes de aprovar determinadas medidas e desrespeitar o trabalho de quem atuou aí, trabalhou, o pessoal do Ministério do Meio Ambiente brasileiro, que atuou mais de 20 anos na elaboração dessa lei e sabe do que está falando quando determinou os prazos daquela forma, que vocês procurem saber um pouco mais sobre o setor de resíduos e não contribuam para o atraso no desenvolvimento do Brasil, que é isso que vocês estão fazendo. Meu apelo à Câmara dos Deputados, que a emenda segue agora para a Câmara dos Deputados, onde poderá ser aprovada. E meu apelo também para a população que entenda isso, que esse setor de resíduos sólidos é muito mais importante do que as pessoas pensam. E o Senado ou esses senadores, para agradar um ou outro, estão fazendo com que o Brasil inteiro pague o preço, quem sabe, do adiamento dos lixões. E tem muita gente precisando de emprego e energia no Brasil, hein, pessoal? O momento é esse. Fique à vontade aí para olhar os nossos outros vídeos e qualquer dúvida, entre no portal Resíduos Sólidos ou portal do Biogás ou os nossos outros portais aí para ficar mais informado sobre o setor de resíduos sólidos. Grande abraço e até o próximo vídeo.